meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós vamos dar sequência aqui aos nossos estudos, falar um pouquinho mais no nosso conteúdo aqui a respeito da regência dos verbos. Não vamos falar de todos os verbos, seria impossível, mas de alguns verbos dos mais usuais no nosso vocabulário nós vamos falar um pouquinho aqui nessa aula. Então quero que você fique bem atento, acompanhe comigo, prepare o seu material aí, pega o seu livro didático, porque nós vamos precisar, o seu livro de atividades também, vai ser útil daqui a pouquinho. E nós vamos, de posse desse material, compreender um pouquinho aqui do que se trata a regência verbal. Antes de entrar diretamente no assunto da regência, nós vamos recapitular aqui a respeito dos complementos verbais. Nós temos verbos em abundância na nossa língua, muitos verbos. O verbo é aquela palavrinha que determina a ação, né? A ação, o estado, o fenômeno da natureza, como você já bem sabe. E esses verbos, eles recebem na gramática, na nossa língua, algumas classificações quanto à necessidade que eles têm de ser acompanhados por algum complemento, ou não têm essa necessidade de ser acompanhados por complemento. E aí nós vimos na última aula a respeito desses tipos de verbo. Coloquei alguns exemplos para nós aqui, para que você tenha isso em mente e a gente possa dar sequência. Nosso primeiro exemplo ali é Cláudia nasceu. Quem é o verbo nessa oração? Cláudia nasceu. Nasceu é o verbo. E nós podemos dizer que esse verbo é um verbo intransitivo, porque ele não necessita de complemento. Nós vimos isso na última aula, então tá bem fresquinho aí na sua lembrança. Nasceu, não precisa de complemento, é um verbo intransitivo. Cláudia nasceu, a informação basta, ela é suficiente aí. Então nós chamamos esse verbo de intransitivo. A outra oração que nós temos é meu pai comprou um livro. Quem é o verbo nessa oração? O verbo nessa oração é comprou. Quando eu digo que meu pai comprou, o que é a informação que vem na sequência? Comprou o quê? Um livro, né? É necessário saber o que foi comprado. Tem um complemento, e esse complemento aqui, ele é um complemento que nós chamamos de objeto direto. Por que ele é chamado de objeto direto? Porque ele não faz uso da preposição. Então nós temos um verbo de ação, nós temos um complemento que é um objeto direto, portanto esse nosso verbo vai se chamar um verbo transitivo direto, porque o complemento dele é um objeto direto. Então nós já temos dois tipos aqui, um verbo intransitivo que não precisa de complemento e um verbo transitivo que precisa desse complemento aqui, o complemento dele é o objeto direto, porque não faz uso da preposição. O outro exemplo que nós temos é meu amigo gosta de rock. Quem é o verbo nessa oração? O verbo aqui é gosta. Meu amigo gosta. Gosta de quê? É uma pergunta óbvia. A informação de que ele gosta vem logo depois. Quando eu respondo de que ele gosta, a minha resposta é gosta de rock. Essa expressão de rock é complemento do verbo gostar. Qual que é a diferença desse complemento para o outro complemento? É que esse aqui faz uso de uma preposição. O que é uma preposição? Nós falamos na última aula, mandei uma musiquinha legal para vocês aí, para vocês memorizarem as preposições, justamente para a gente chegar aqui, nessa matéria. A preposição liga o complemento ao verbo. A preposição aqui, ó, está na palavra de. De é a preposição que une esse complemento ao seu verbo. Se eu tenho um complemento com preposição, eu chamo esse complemento de objeto indireto. Isso quer dizer que o meu verbo é um verbo transitivo indireto, porque ele usa um complemento com preposição. Toda vez que o meu complemento verbal tiver uma preposição unindo o complemento ao verbo, ele vai ser chamado de objeto indireto e esse verbo vai ser chamado de verbo transitivo indireto. O outro exemplo que nós temos é entregaremos a encomenda ao cliente. Quem é o verbo nessa oração? O verbo aqui é a palavra entregaremos. Entregaremos é o verbo. Entregaremos o quê? Muito bem. A encomenda. A encomenda é um complemento do verbo.
Esse complemento tem preposição? Não, não tem preposição. Então, nós chamamos de objeto direto, ok? Então, o meu verbo é um verbo transitivo direto. Mas e esse restante da oração aqui? O que é esse restante aqui? Também é um complemento. É mais um complemento do verbo entregaremos. Entregaremos o quê? A encomenda a quem? Ao cliente. Então, eu tenho aqui um objeto direto e isso aqui também é um complemento. Vai ser um objeto indireto. Por quê? Porque ele faz uso da preposição. A preposição a está coladinha aqui, ó, junto com o artigo o. Ao é a junção da preposição a mais o artigo o, ok? Então, nós temos um objeto indireto. Esse verbo que possui dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto, nós chamamos de verbo transitivo direto e indireto. Essa é uma classificação comum também. Você pode encontrar essa formação de frase aí pela vida afora e vai encontrar com certeza. Então, o importante é saber identificar os complementos verbais e a presença ou não da preposição. O que nós aprendemos com esses 4 exemplos aqui? Há uma coisa interessante para a gente pensar. Todo verbo tem complemento? Não, nós já vimos que o verbo intransitivo não tem complemento. Mas o verbo intransitivo, ele pode trazer junto com ele algumas circunstâncias. Então, quando nós tivermos essas circunstâncias, nós vamos chamar de adjuntos adverbiais. Os adjuntos adverbiais, eles são circunstâncias acrescidas ao verbo intransitivo. O verbo não precisa de complemento, mas alguém quis determinar uma circunstância de quando, como, onde, por que aquela ação aconteceu. Por exemplo, Cláudia nasceu na minha cidade. Se eu disser que Cláudia nasceu na minha cidade não é complemento verbal, mas é uma circunstância de lugar. Determina o lugar onde ela nasceu, vai ser um adjunto adverbial de lugar. Nós já vimos aí os adjuntos adverbiais, estou citando isso aqui só para você recordar. Nem sempre aquilo que vem depois do verbo é um complemento verbal. Às vezes é o sujeito que está após o verbo. Pode ser um outro termo da oração. Então, a gente tem que perceber qual é a função daquele termo. Ele tem a função de complementar o sentido do verbo ou de determinar uma circunstância a respeito do verbo. Como que eu sei se ele determina uma circunstância ou se ele é um complemento verbal? As circunstâncias sempre vão responder à pergunta como, onde, quando, de que forma, para quê. Sempre vai responder essas perguntas, ok? Já o complemento verbal, ele sempre responde. Já o complemento verbal, ele sempre responde à pergunta o que, de que, para que, em que, né? Vai sempre fazer o uso dessa interrogativa e usando o pronome interrogativo que, ok? E aí se é um verbo transitivo indireto, a nossa pergunta, o que, não vai ser o que, vai ser de que, para que, com o que, porque a preposição vem junto. Tendo a preposição na pergunta, também vamos ter a preposição na resposta. Por último aqui, eu coloquei mais um exemplo para você recapitular, que é um outro tipo de verbo. Ele não é nenhum desses 3 aqui. Fernanda está triste. Quem é o verbo na oração? Fernanda está triste. Está é o meu verbo. Como que eu classifico esse verbo? Se eu digo que Fernanda está triste, eu tenho aqui um tipo de complemento que determina o estado da Fernanda. O detalhe é esse aqui, esse verbo não é um verbo de ação, ele é um verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele verbo que não indica uma ação realizada, mas ele determina o estado do sujeito. Ele determina uma característica do sujeito. Então, ele sempre virá acompanhado de um adjetivo, caracterizando aquele verbo, caracterizando a pessoa que está por trás daquela ação verbal. Aqui eu estou dizendo que a Fernanda fez alguma coisa? Não, a Fernanda está triste. Então, eu tenho o verbo estar, que é um verbo de ligação,
E triste, que é a característica da Fernanda, que nós chamamos de predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito é sempre um adjetivo que vai caracterizar o sujeito da oração. Então, depois do verbo de ligação, eu tenho sempre uma característica do sujeito. E o verbo de ligação, ele faz isso. Ele liga o sujeito à sua característica. Então, os verbos ser, estar, ficar, permanecer, continuar, parecer, andar, andar no sentido figurado, né? Esses verbos são verbos de ligação. Eu digo, você parece angustiado, né? Parece o quê? Angustiado, característica, ó. Então, eu tenho o sujeito, verbo de ligação, característica, que é o predicativo do sujeito. O motorista ficou nervoso. Mais um exemplo disso. O motorista é o sujeito, ficou, olha o verbo ficar aí, verbo de ligação, nervoso, a característica do sujeito, o predicativo. Então, os verbos de ligação, eles não vão ser classificados como transitivo ou intransitivo, ele é de ligação. Então, preste atenção nesse detalhe aí, porque isso aqui pode te confundir na hora de fazer a classificação dos seus verbos. Então, todas essas classificações são possíveis. O verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, quando ele tem os dois complementos, ou um verbo de ligação, quando ele é um desses verbos que apenas liga, determina um estado, uma característica do sujeito e não realiza uma ação de fato. Ficou claro isso aí? Espero que sim. Vamos caminhar um pouquinho mais. Pessoal, nós vamos compreender agora então, a partir do entendimento desses complementos verbais, o que é a regência verbal. Pus um conceito resumidamente para vocês ali, olha. A regência verbal é a relação do verbo com os termos que se seguem. Então, a regência verbal é isso, é a relação que o verbo tem com esses termos que o complementam. Os verbos são os termos regentes e os objetos, os complementos verbais, são os termos regidos. Eles são coordenados pelo verbo. Os objetos diretos são submissos ao verbo. E tem alguns verbos que fazem a exigência da preposição, outros verbos não exigem a preposição. Considerando que ele é o regente, é o verbo que diz como aquele complemento vai chegar até ele. Por exemplo, o verbo agradar. Ele quis agradar ao amigo. Até coloquei um exemplo para vocês aqui, olha. Ele só quis agradar a namorada. O aluno agradou a professora. Fez o almoço para agradar ao marido. O que esse verbo tem de especial em questão da sua regência? Ele exige o uso da preposição na sua construção. Quem agrada, agrada a alguém. Então, esse a alguém é a preposição que determina a regência desse verbo aí. Ele é sempre um verbo transitivo indireto, porque ele sempre faz uso da preposição. Nós temos alguns verbos que em determinados contextos podem exigir o uso da preposição e em outros contextos podem não exigir o uso da preposição. Então, esses verbos são analisados caso a caso. Em uma frase ele pode ser um verbo transitivo direto, em outra frase ele pode ser um verbo transitivo indireto. Eu tenho que observar o contexto onde aquela informação está localizada, para determinar se é necessário o uso da preposição ou não, para saber se o verbo é transitivo direto ou transitivo indireto. Não dá para determinar que ele é sempre transitivo direto ou sempre transitivo indireto. Não dá para determinar também que todos os verbos que eu julgo intransitivos são sempre intransitivos. Vai depender do contexto onde eles estarão localizados. Então, vamos observar cada contexto. Alguns exemplos aqui de regência verbal. Ele só quis agradar a namorada. Quem é o verbo aqui? O verbo é agradar. Quis agradar. Ele quis agradar a quem? A namorada. Então, eu tenho aqui a obrigatoriedade da preposição. O meu complemento é um objeto indireto. Esse meu verbo aqui é transitivo indireto. Como eu disse para vocês, o verbo agradar vai ser sempre transitivo indireto, porque ele faz uso da preposição. O que é essa minha preposição aqui, ó? Esse a craseado representa que é o a preposição mais o a artigo,
que é um A com crase. O A com crase é um A preposição mais um A artigo, ok? Por que esse A artigo é necessário? Porque essa palavra é feminina, né? Se fosse ela, só quis agradar ao namorado, eu teria aqui um A mais o artigo O, ao. Como a palavra é feminina, eu não vou colocar a namorada. Para isso, nós usamos a crase. Sempre que eu tiver um verbo que exige a preposição a e a palavra seguinte for uma palavra feminina, eu vou usar um a craseado. Aqui nesse outro exemplo, os jovens assistiram à série. Veja bem, esse assistir, que é o verbo aqui, ó, ele tem o sentido de ver, de presenciar. Toda vez que eu tenho o verbo assistir com esse sentido de ver, de presenciar, de visualizar, eu tenho obrigatoriamente que fazer uso da preposição. Aqui é a mesma coisa, ó, eu tenho a preposição a mais o artigo a, por isso eu tenho um a craseado, ok? Assistiram à série, eu estou dizendo que os jovens presenciaram a série, viram a série. Se fosse diferente, olha o exemplo de baixo aqui para a gente comparar. O médico assistiu o doente. Esse verbo aqui, ó, assistir, é o mesmo verbo assistir. A pronúncia é a mesma, a escrita é a mesma. A diferença que está aqui é que um está no plural e o outro está no singular. Ali eram os jovens e aqui é o médico. Assistiram, assistiu. Mas tem uma diferença a mais, além dessa. Esse assistir aqui, ó, de assistir o doente, significa ajudou, auxiliou o doente. Se eu disser que o médico assistiu ao doente, eu vou estar dizendo que o médico visualizou, presenciou, enxergou o doente, mas não fez nada para ajudá-lo. Se a informação é que o médico ajudou, tratou do doente, deu assistência ao doente, eu vou colocar sem o uso da preposição. Imagina o médico assistindo ao doente. O médico vai chegar na sala, vai assistir ao doente e provavelmente vai ver o doente morrer, né? Mas o que o médico fez? Ele assistiu o doente, ele ajudou. Nesse caso aqui, esse verbo, ele é transitivo direto. O complemento dele é um objeto direto. Nesse caso aqui, olha, o verbo é transitivo indireto. Por quê? Ele faz uso da preposição, ok? E esse assistiram aqui é o assistir de presenciar, de visualizar. Então, cada contexto, a informação que eu desejo passar pede uma regra. Por isso, eu preciso conhecer sobre regência verbal para que eu use a forma padrão, a norma culta da língua da forma correta. Outro exemplo aqui, a empregada aspira o pó do tapete. Esse exemplo também é bem clássico. A empregada aspira o pó. O que isso quer dizer? Que ela vai com o aspirador de pó e ela suga, né, com a máquina todo o pó do tapete, absorvendo ali todo o pó para dentro da máquina. Então, esse aspirar aqui tem o sentido de inspirar mesmo, de sugar o ar, tá? A empregada aspira o pó do tapete. Lógico que é com o aspirador de pó, porque senão ela não ia aguentar de rinite alérgica, né? No outro exemplo, a estagiária aspira ao cargo da empresa. Ao cargo na empresa. Qual é a diferença de um aspira para o outro aspira? Esse aspira o pó, eu já disse para vocês, que é no sentido de inspirar. Esse aspira, que também é um verbo, é no sentido de desejar. Então, nesse caso aqui, olha, a estagiária deseja o cargo. Quando aspira, tem o sentido de desejar, de pretender, de ansiar por alguma coisa, aspira ao cargo. Então, eu tenho aqui, ó, preposição a mais o artigo o. Entenderam isso aqui? A diferença?
aspira no sentido de inspirar, não tem preposição. Aspira o pó. Se eu disser que a empregada aspira ao pó, eu estou dizendo que ela deseja o pó. Ai, como ela quer o pó daquele tapete. Desejando, pretendendo ficar para ela. Aqui não. A estagiária aspira o cargo. Se eu disser o cargo sem o uso da preposição, eu vou dizer que a estagiária está sugando o ar, né? Inspirando, absorvendo o cargo da empresa. Aí não faz sentido. Então, uma letrinha dessa aqui, olha, uma palavrinha dessa, uma preposição, faz muita diferença na mensagem que você quer comunicar. Pode gerar um outro sentido para a sua oração. Pode gerar um outro sentido para o seu texto. Ok? Vamos ver mais alguns exemplos? Observe esses exemplos aqui agora. Paguei o livro. O que nós precisamos determinar aqui? Qual é o termo regente? Qual é o termo regido? Esse termo regido faz uso de preposição, sim ou não? E qual é a preposição que ele exige? Porque tem alguns termos que são bem específicos. Para o sentido que ele quer dar, utilizar-se aquela preposição que ele exige. Paguei o livro. O verbo aqui é paguei. Ok? Paguei o quê? O livro. Então aqui o meu complemento sem preposição, né? Eu estou falando do objeto que eu paguei. Vai ser um objeto direto, então o meu verbo é transitivo direto. Agora, paguei ao livreiro. Esse verbo, quando ele indica a quem eu paguei, ele exige a preposição a. Então, verbo paguei, paguei a quem? Ao livreiro. Olha a minha preposição aqui. Então, eu vou ter aqui um objeto indireto. Vai ser verbo transitivo indireto. Paguei o livro ao livreiro. O que eu paguei? O livro. A quem? Ao livreiro. Então, eu tenho dois objetos aqui. Objeto direto e objeto indireto. O que faz desse verbo nessa oração? Faz dele um verbo transitivo direto e indireto. Dependendo do contexto e da informação que vem acompanhando o verbo, ele vai ganhar classificações diferentes. Depende do termo regente que está acompanhando o verbo naquele momento. A frase cheguei ao colégio. Quem é o verbo aqui? O verbo é chegar. Eu cheguei. Cheguei onde? Toda vez que o verbo chegar, o verbo ir ou o verbo vir estiver acompanhado de um complemento que determina lugar, onde se chegou, para onde se foi, onde vai, de onde veio, eles sempre vão ser regidos por preposição. Agora, observem que tipo de preposição ele exige. Aí eu tenho aqui o verbo chegar, que é um verbo intransitivo. Cheguei. Onde que eu cheguei? Então, essa informação aqui vai determinar onde. Fui. Quem vai, vai a algum lugar. Quem chega, chega de algum lugar. Essa informação aqui é apenas um acessório, uma circunstância. É um adjunto adverbial de lugar. Então, se eu estou dizendo que cheguei, onde foi que eu cheguei, esse complemento, esse adjunto adverbial, no caso, vem acompanhado de preposição, a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar e não chega em algum lugar. Ok? Da mesma forma que quem vai, vai a algum lugar, não vai em algum lugar. A preposição correta para acompanhar esses verbos aqui que são intransitivos, eles não necessitam de complemento, mas eles são acompanhados por adjuntos adverbiais. Esse ao colégio é um adjunto adverbial de lugar. Vou anotar aqui para você anotar aí no seu rascunho também. Adjunto adverbial de lugar. Sempre acompanhado pela preposição a e não pela preposição em. Qual que é o hábito na língua coloquial? Como que nós dizemos sempre essa informação? Nós dizemos que eu fui na feira. Fui na escola hoje, não é fui na escola. Fui à escola. O a craseado aqui, ó, a artigo e a preposição. Ou melhor, a preposição mais a artigo. Né? Então, o verbo aqui é fui, que também é um verbo intransitivo. Onde que eu fui?
à feira. Esse aqui também vai ser o meu adjunto adverbial, determinando uma circunstância, o lugar onde eu fui, mas ele também exige a preposição. Então essa é a ideia do termo regente. O verbo, quando ele exige determinados termos acompanhando, não importa em que contexto ele está localizado, ele, dependendo do sentido que ele quer imprimir na frase, ele faz a exigência dessa preposição. Nesse caso aqui, os verbos são intransitivos, mas qualquer circunstância que eu quiser acrescentar aqui no sentido de lugar, vai exigir também o uso da preposição. Por isso eu tenho que conhecer as preposições e guardar essas regrinhas desses verbos que podem assumir classificações diferentes, como é o caso do verbo assistir, que muda completamente o sentido do texto, como é o caso do verbo aspirar, também muda completamente o sentido da informação, por causa de uma preposição usada corretamente ou usada erroneamente. O que nós vamos fazer para assimilar isso bem, para treinar um pouquinho esse conteúdo aí? Nós vamos fazer as atividades no livro didático nas páginas 14 e 15, a respeito desse assunto que nós falamos aqui hoje, e no livro de atividades um pouquinho mais para você treinar das páginas 7 até a página 10. O que tem lá da página 7 até a página 10? Eu quero que você observe. Tem um quadro com alguns verbos que tem algumas regras específicas de regência, tá bom? Aí na hora de fazer essas atividades no livro didático aqui, você vai consultar o quadro. Então dá uma olhada no quadro antes, que está aí, nas páginas 7 e 8, para que você tenha um bom desempenho. Faça estudando, faça pesquisando. E outra coisa que eu sugiro para você é que você pesquise outros casos de regência verbal, além desses verbos principais que nós falamos aqui, mas são abundantes. Tem muitos outros casos de regência, inclusive de verbos que assumem sentidos diferentes dependendo da preposição que ele fizer uso. Uma outra coisa bem legal que nós temos aí, eu quero sugerir para vocês, eu já usei, já brinquei bastante, acumulei muitos pontos, foi bem legal o meu tempo aqui usando esse QR Code, coloquei aqui destacado para você fazer, olha, entra lá na página 15 do seu livro didático, no QR Code, tem um game bem bacana lá a respeito de transitividade verbal, teste os seus conhecimentos, vamos ver até que fase você consegue ir, tá bom? Fica aí o nosso desafio e a gente se vê logo mais.